Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, dependendo da hora que você está nos assistindo. Nós vamos tratar de um tema muito interessante nesse vídeo, que é a questão da Trindade, né? No vídeo anterior, que tratou sobre a questão do enxerto da igreja, que é a Oliveira Braba, ou Brava, melhor dizendo, enxerto da igreja em Israel, que é a Oliveira Verdadeira, eu fiz uma sequência de razões pelas quais a igreja não está enxertada na oliveira verdadeira, que é Israel. E o primeiro ponto foi a questão da Trindade. Antes de me aprofundar nesse tema cheio de contradições, eu gostaria de deixar bem claro que nem tudo que eu falo aqui eu comecei a questionar depois que me aproximei do judaísmo nazareno. Esse tema, por exemplo, apesar de ter aprendido e ensinado na igreja onde eu frequentei por muitos anos, nunca me deixou em paz. Havia sempre uma questão: por que não conseguimos explicar de forma clara a Trindade? E a resposta que me era dada é que, e que eu também ensinei para muitas pessoas, é que a Trindade não tem como ser explicada. Nós devemos crer nela apenas pela fé. Mas essa questão de crer pela fé é um tanto quanto vaga, porque eu posso ter fé em qualquer coisa e crer também com muita fé em qualquer outra coisa, independente de ser Trindade ou não. Inclusive até a questão de idolatria de imagens, muitas pessoas idolatram imagens e tem uma fé tremenda. Então crer por fé é muito supérfluo, muito vago, né? Então, depois de estar sempre inquieto com essa questão de Trindade, eu resolvi investigar, né? E essa decisão que eu tive não surgiu assim de uma hora para outra. Foi diante de muitas orações, leitura da palavra, e eu, conversando com Deus em oração, pedia a Ele que me mostrasse a verdade da palavra dele, independente digamos assim, da posição humana, dos ensinamentos vindos dos homens. Eu queria entender direto da palavra. E é lógico que a gente vai buscar também a orientação de outras pessoas, de homens também, mas que sejam orientações que tenham base, né? Que sejam embasadas em uma verdade, é lógico. Então a questão que eu comecei a investigar: como surgiu, onde surgiu e quando surgiu a doutrina da Trindade. Será que os primeiros seguidores de Yeshua criam na Trindade? E os que vieram depois também criam? Então vamos dar uma caminhada, né, nessa questão, e para a gente tentar entender e chegarmos a uma conclusão. Nos ensinos das igrejas cristãs é dito de forma errônea, eu posso afirmar isso, diante do que eu já estudei e do entendimento que o Eterno me deu. Aqui o versículo de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que é também conhecido como a grande comissão, onde está escrito o que eles chamam de a fórmula batismal. Lá tem a passagem, um versículo dizendo: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Para essa doutrina cristã, essa simples passagem estabelece a Trindade, ou seja, estabelece o que Deus é. No entanto, soa muito estranho dizer Deus é três pessoas distintas e um só Deus. Só na questão do português já é complicado. Deus é três pessoas. Então, se a gente fosse usar o termo correto, o português correto, teria que ser Deus são três pessoas. Porque se são três pessoas, está no plural, não pode dizer Deus é. Mas aí alguém pode dizer: não, mas Elohim significa plural, mas eu não vou entrar nessa questão que é muito ampla, né? Mas que também não vem ao caso, mesmo usando essa questão de Elohim, que é plural, não justifica e não dá base para dizermos que Deus é três pessoas distintas e um só Deus. Então vamos analisar essa doutrina com atenção.
No versículo citado acima, não existe, para começo, não existe a expressão pessoa, ou seja, não está dito que os três são pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas. Não existe essa afirmação ou essa afirmativa, né? Segundo, o nome na cultura hebraica tem um sentido de autoridade, de caráter, aquilo que a pessoa é. Terceiro, em nenhum outro livro das Escrituras essa trindade é repetida. É sabido que não podemos criar uma doutrina baseada apenas em um versículo, sem que exista outro versículo para corroborar com o mesmo, ou seja, com este ensino. Vejamos o que o próprio Yeshua falou em Marcos, capítulo 12, versículo 28. Essa passagem, Yeshua está pregando a palavra, como era costume dele fazer, aproximaram-se alguns escribas, né? E sempre com aquela ideia de tentar encontrar alguma coisa errada para que Yeshua fosse condenado, eles se aproximaram de Yeshua e um dos escribas que os ouvira discutir, percebendo que eles haviam respondido bem nas questões que haviam sido feitas a ele, então Yeshua sempre respondia de forma plausível, de forma correta e dentro do que ele sabia e pregava, que era a Torá. Então veja bem, esse escriba perguntou a Yeshua qual é o principal de todos os mandamentos, ou qual é o maior de todos os mandamentos. No versículo 29, diz que Yeshua respondeu: o principal é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. As igrejas dizem Deus é três em um, ou seja, três pessoas distintas e um só Deus. Então eu procuro entender o real significado de pessoa distinta. Inclusive eu creio que já falei um pouco sobre isso no primeiro vídeo. Então vejamos o que diz o dicionário. Significado de pessoa distinta. E aqui eu quero que você atente bem para essa questão. Primeiro, é uma pessoa diferente. Segundo, uma pessoa sem semelhança. Terceiro, que não pode ser idêntico nem igual. Quarto, que não pode confundir com outro. Quinto, que não faz parte de outro. E sexto, que forma corpo à parte. Então veja bem, sendo assim, de acordo com essa definição do dicionário, fica a pergunta: como três pessoas, e aí eu vou usar os significados que foram dados pelo dicionário, como três pessoas diferentes, sem semelhança, que não podem ser idênticas nem iguais, que não podem ser confundidas com outra, que não fazem parte de outra, que formam um corpo à parte, podem ser a mesma pessoa. Ou seja, três pessoas com essas características podem ser uma só, que é Deus. Então não faz sentido. Se você pensar um pouco fora da caixinha, e eu sempre costumo dizer isso, se você tirar o ouvido da boca do seu líder religioso, você verá que não faz sentido. É impossível. Mas alguém pode dizer, nada é impossível para Deus. Concordo. Só que não consta em nenhum outro lugar nas Escrituras qualquer versículo que sugira que Deus é uma trindade. E não me venha com aquela ideia de, mas em Gênesis 1 e 1, e outras passagens aparece o termo Elohim, que é uma palavra no plural, etc, etc. Eu não vou entrar nessa questão, porque demanda muito tempo, mas mesmo assim, feito um estudo minucioso sobre esta expressão, conclui-se que não tem base nenhuma para afirmar que Deus é trino. Eu particularmente fiz esse estudo, inclusive um estudo bem longo, mais ou menos de 15 páginas, né? E o autor procura embasar, né,
um estudo dele nessa questão de Elohim, plural, poder ser utilizada para no singular. Mas se você quer saber mais sobre isso, pesquise. Agora com um detalhe, não vá pesquisar apenas nas fontes que sustentam essa doutrina, porque assim não faz sentido. Eu vou pesquisar no local onde afirmam isso. Então eles vão me dar argumentos aparentemente plausíveis para sustentar a sua tese. Então eu vou procurar o contrário e vou ver se faz sentido, porque essa ideia aqui, como eu falei, não faz sentido. Então no comentário bíblico de Moody, né, conhecido Moody, que é um comentário de cunho cristão evangélico, eu encontrei o seguinte comentário: nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A fórmula completa a ser empregada, enfatizando o caráter distintamente cristão desse batismo, quando comparada a tipos anteriores de abluções judias. A forma completa a ser empregada, enfatizando o caráter distintamente cristão desse batismo, quando comparada a tipos anteriores de abluções judias. Eu havia esquecido uma pontuação. Agora veja bem, ele diz, enfatizando o caráter distintamente cristão. Então veja bem, o primeiro ponto, quem disse que existia cristianismo nessa época? Onde está escrito isso? Em Atos 11:26? Você sabe o real sentido dessa passagem no contexto judaico? Lembre-se que a Bíblia é judia e isso não pode ser mudado. Isso é impossível. Então vejamos no mesmo comentário citado anteriormente, ou seja, no comentário de Moody, a questão sobre Atos 11, que fala que ele vai falar de forma bem clara que ali estava se referindo a uma organização chamada pelos cristãos de igreja gentia em Antioquia. Capítulo 11 do livro de Atos, versos 19 a 30, né, onde está inserido o versículo 26 que eu citei anteriormente. Esta seção, segundo o comentário de Moody, delineia um novo estágio na expansão da igreja desta comunidade judia em Jerusalém até a comunidade universal. Anteriormente, Lucas contou a inclusão dos samaritanos na igreja e a conversão de uma só família de gentios, a de Cornélio. Agora, ele descreve o começo da primeira, e aí ele usa o termo correto, congregação independente de gentios em Antioquia. Ou seja, agora Lucas, que é o autor do livro de Atos, descreve o começo da primeira congregação independente de gentios em Antioquia, que viria a ser a igreja-mãe da missão gentia na Ásia e Europa. A narrativa retoma os acontecimentos do capítulo 8, versículo 4 e a perseguição de Saulo. Ou seja, na definição cristã diz que agora, a partir desses versículos aqui, capítulo 11, versículo 19 a 30, o autor começa a descrever a formação da primeira congregação de gentios em Antioquia, que viria a ser, segundo eles, a igreja-mãe da missão gentia. Agora, lembrando que não existia igreja. Esse termo igreja, na realidade, nem existe. Nós vamos tratar disso depois, se o Eterno nos permitir. Então, veja bem, observe. A igreja dos gentios, ou seja, não judeus. E esses gentios que foram convertidos a Yeshua passaram a ser chamados de cristãos pelos gentios de fala grega que não foram convertidos. Esse termo cristão não está sendo usado no sentido de membro dessa religião, pois a religião cristã, na época, nem existia. Enquanto que os judeus convertidos a Yeshua nunca foram chamados de cristãos, mas sim de nazarenos. É só você ver no livro de Atos, capítulo 24, versículo 5, que são chamados de nazarenos porque seguiam a Yeshua, que era um nazareno. Inclusive eram taxados de seita pelos religiosos da época.
Nenhum judeu convertido a Yeshua deixou de ser judeu para ser cristão. Só você veja o livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 5, livro de Atos, capítulo 16, versículo 20, e no capítulo 22, versículo 3. Então, qualquer tentativa de dizer que os judeus convertidos a Yeshua passaram a ser chamados de cristãos é mentira. É distorcer as escrituras para fazer valer a mentira ensinada. Vale aqui ressaltar que eu estou apenas fazendo as citações dos versículos e não estou lendo o versículo na íntegra, para que você mesmo pegue sua Bíblia e vá ler e vá conferir. Quanto ao comentário dizer o caráter distintamente cristão desse batismo, quando comparada a tipos anteriores de abluções judias, faz-se necessário dizer que o batismo não foi iniciado ou inventado por João Batista ou qualquer outro no Novo Testamento. E é sim o mesmo formato instituído pelo Eterno no Antigo Testamento, entre aspas. Nada mudou. Não foi invenção cristã. Voltando à questão da Trindade, diante do que já foi exposto aqui, foi em busca de pesquisas sobre a origem da tal doutrina que eu descobri que a primeira pessoa a usar o termo Trindade foi Tertuliano, entre os anos 160 e 220 depois de Cristo. Veja bem, Tertuliano foi o primeiro a usar o termo Trindade entre os anos 160 e 220 depois de Cristo. Os concílios católicos de Niceia e Constantinopla institucionalizaram tal doutrina. E o Santo Agostinho de Hipona bateu o martelo, digamos assim. Então veja bem, existe um livro chamado Os 21 Concílios Católicos, que foi escrito inclusive por um católico, que ele mostra de forma bem clara como foi que surgiu a doutrina da Trindade. E aí foi questão de discussões entre eles, entre os bispos, uns cria em uma coisa, outros em outras, e um grupo resolveu rebater o outro, e acabou que eles estabeleceram ali esse concílio, como todos os outros, um concílio, diga-se de passagem, onde só tinha membros católicos, certo? Bispos daqui, da acolá, não sei de onde, mas não tinha nenhum judeu. É interessante que eu comentando isso uma vez, conversando com um pastor, e eu coloquei esse questionamento, mas por que não tinha nenhum judeu, uma vez que os livros são judaicos, né? A Bíblia foi escrita por judeus, para judeus, e falam de um judeu, né, que é Yeshua, e o pastor alegou o seguinte: mas você tem que entender que naquela época o povo de Israel estava disperso, espalhado pelo mundo todo e tal. E ele disse, sim, mas será que estavam em todos os lugares, menos ali onde foi colocado, onde foi feito o concílio? Nós sabemos que a história não é bem assim. Certo? Não foi porque eles estavam espalhados que não se fizeram presentes nesses concílios, né? Mas isso também é uma questão que você pode pesquisar também. Mais uma vez eu digo, precisamos ser como os bereanos. Pesquisar, procurar descobrir se o que está sendo nos ensinado é de fato a verdade. Entenda. Se você vai pesquisar doutrinas cristãs, como eu já falei antes, apenas em sites cristãos, todos vão afirmar o que ensinam. Então pesquise em fontes independentes, ou seja, que não tenham o rabo preso, me permite essa expressão, com a religião institucionalizada. Não seja lagartixa de igreja, que balança a cabeça dizendo sim para tudo que o seu líder religioso diz, sem se preocupar com o que a palavra do Eterno verdadeiramente diz. Ou seja, não está preocupado em ver a forma como foi escrita há séculos e séculos atrás. Concluindo, se são três pessoas distintas, e aqui nós vamos voltar para essa questão de três pessoas distintas, então temos
uma pluralidade de deuses. Novamente, se são distintas, não podem ser a mesma pessoa. Deus, em toda a sua palavra, ou seja, as Escrituras, diz que é um e que a sua glória não pode ser dividida. Mas o homem diz, Deus é três. Não existem duas verdades. Um dos dois está mentindo. Lembre-se, foi Deus quem criou o homem e não o homem que criou Deus. A quem você vai dar crédito? A Trindade nunca foi ensinada antes do cristianismo ser institucionalizado. Então, preste bem atenção. Se antes de só uma correção, fazer uma correção aqui nesse. Sim, como eu estava falando, se antes de Tertuliano, antes dos concílios de Nicéia, antes de Agostinho de Hipona bater o martelo, não existia essa doutrina, até porque ela não é bíblica. A Bíblia não fala isso. O próprio Yeshua, quando foi perguntado qual é o maior de todos os mandamentos, ele não disse: ouve, ó Israel, o teu Deus é um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, ele não disse isso. Ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. É um. Não é nem a questão de ser ele é único, não, ele é um. No hebraico, no original, ele é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele é um. Não tem como ser três. É impossível. Porque aí ele estaria dividindo a glória dele com outros. Então, mais uma vez, se não era ensinado isso antes, e se foi a partir de determinado momento isso passou a ser ensinado, então é doutrina de homem. É doutrina de homem. Porque o que foi ensinado, o que a Bíblia ensina, foi ensinado desde Gênesis. Yeshua ensinou o, entre aspas, Antigo Testamento. Muitas vezes, eu acho que já ficou meio que calcificado, digamos assim, na mente das pessoas, que parece que Yeshua e os seus discípulos, os apóstolos, etc., estavam ensinando o Novo Testamento, né? como chamam os cristãos, Novo Testamento. Mas tais livros só foram escritos quase 100 anos depois que Yeshua subiu aos céus. Então eles não liam o Novo Testamento, né? Digamos assim. Eles não liam os evangelhos, eles não liam os livros do apóstolo Paulo, eles liam a Torá, ou melhor dizendo, o Taná, né? Que passou popularmente a ser conhecido como Torá, sendo que Torá não é exatamente o que as pessoas costumam achar que é. Por exemplo, é muito comum no meio cristão dizer que a Torá é a lei. Não, Torá não é lei. Torá são ensinamentos, mandamentos, não lei. Dentro da Torá, que são os 5 livros, né, que no grego é conhecido como Pentateucos, né, no português Pentateuco, dentro desses 5 livros, nós temos as leis estabelecidas pelo Eterno, mas o termo Torá não significa lei, significa ensinamentos. Então, tanto Yeshua como seus discípulos, eles ensinavam a Torá. Vou até aqui fazendo uma acho que redundância, não sei, não sou muito bom nessas questões de figura de linguagem, nunca fui, certo? Mas é isso, eles ensinavam ensinamentos, eles ensinavam a Torá e ensinavam também os profetas e os escritos, tudo que faz parte do Taná, que é conhecido pelos cristãos como Antigo Testamento, que na realidade não é, de antigo não tem nada, mas era isso que Yeshua ensinava, era isso que os discípulos ensinavam. E em nenhum momento no Taná diz que Deus é 3 pessoas. Olha isso, Deus é 3 pessoas. Pelo contrário, é afirmado claramente
Adonai Echad. Adonai é um. Certo? Então veja bem. Eu gostaria de finalizar este vídeo com um versículo que se encontra no livro de Atos, capítulo 5, no versículo 29. Deixa eu procurar aqui, Atos 5, 29. Atos 5, 29, ele vai dizer o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importante é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo nesse momento, faça essa reflexão diante de tudo que eu já expliquei aqui. Também não foi muito, como eu falei, eu quero um vídeo simples, eu quero um vídeo rápido, mas que em poucas palavras eu possa dizer o essencial, né? O resto você vai procurar. Então veja bem, Pedro e os apóstolos disseram: importa obedecer a Deus e não aos homens. Então aqui nós temos uma questão. Deus diz: eu sou um e a minha glória eu não divido com ninguém. O homem diz: Deus é três pessoas. Então, mais uma vez, não existe pessoas, dizendo que Deus é uma pessoa, não existe isso na Bíblia. E essa doutrina foi uma doutrina criada pelo homem para definir quem é Deus, ou seja, a criatura definindo quem é o Criador. Com quem você vai ficar? Com Deus, que diz eu sou um, apenas um, ou com o homem que diz não, Deus é três? A quem você vai obedecer? Pense nisso. Isso é muito importante. É questão de obediência. Fique com o Eterno.